Estamos no ar, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para você, né? Agora, boa tarde aqui no podcast Unifacamp, o melhor podcast acadêmico de todos. Vou pedindo sempre aquela fortalecida de sempre. Deixa eu me ajeitar e ajustar aqui. Aqui e ajustar com a barriga. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Hoje é um episódio gravado. E mesmo assim você pode interagir com a gente aqui no nosso chat. Manda de repente sua pergunta, se ficou alguma dúvida. O seu boa tarde ao nosso entrevistado. No caso hoje é a nossa entrevistada, tá bom? Então você pode interagir sim. Se inscreva no canal, ative o sininho. Quando você faz isso, o seu celular avisa. Olha, o podcast Unifacamp começou. Acompanhe, participe e será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai lá no Instagram e segue a nossa página, por favor. Podcast Unifacamp e da nossa instituição, que eu tenho certeza que você já segue, não é mesmo? Unifacamp.oficial, tá? Lembrando que este episódio vai estar disponível na sua plataforma de áudio. Então, você pode ouvir quando, onde e como você quiser. Bacana, não é mesmo? Quer conhecer a nossa instituição, os nossos cursos? Hoje nós vamos falar de constelação familiar. Mas o que é isso? Nossa, já ouvi falar. Nossa, será que é complicado esse tema? Hoje nós falaremos disso. Lembrando que nós temos um excelente curso também de psicologia aqui na nossa instituição, tá? Além dos cursos de saúde, temos outras áreas do conhecimento. Quer conhecer os nossos cursos? De repente você tem o sonho de estudar medicina aqui com a gente? Temos o curso de medicina, a cerejinha do bolo que faltava aqui na nossa instituição. Unifacamp.com.br. Olha o QR Code aí na tela para você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code lindão que está aí e conhecer os nossos cursos, graduação, pós-graduação, cursos à distância, semipresencial. E tá rolando aquela promoção. Se inscreva para o nosso vestibular, porque a primeira mensalidade é R$ 49,00, exceto no curso de medicina, ok? Vale para todos os cursos, exceto medicina, tá bom? Lembrando que esse podcast vai estar disponível, na sua plataforma de áudio preferida. Eu amo ouvir podcast, eu gosto mais de ouvir. Tem pessoas que gostam mais de assistir, né, pelo YouTube aqui com a gente. Eu gosto de ouvir. Então, se você também gosta de ouvir, Deezer, Spotify, YouTube Music, e vai estar disponível aqui no YouTube para você. Tá no YouTube, tá no mundo. Eba! Vamos ao nosso papo. Esqueci de alguma coisa, diretor? Acho que não, né? Falei tudo, todos os recados, né? É isso aí, unifacamp.com.br. Conheça a nossa infraestrutura, os nossos cursos e vem ser Unifacamp. Hoje nós vamos falar com ela, que já estávamos trocando uma ideia aqui, trouxe até os bonequinhos para explicar para a gente, para nós entendermos melhor sobre o tema. É um tema que eu acho particularmente um tema muito interessante, muito legal. Eu tenho certeza que você vai curtir também, tá bom, pessoal? Deixa eu me ajustar, porque minha postura já foi pro brejo. Meu Deus, socorro! Boa tarde, Gabriela Paixão. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Dani, boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Seja bem-vinda à nossa instituição. Obrigada pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Gostou aqui do nosso espaço? O charme, adorei os detalhes da prateleira, adoro Você detalhes. gostou da paleta de cores, né? Você comentou. Gostei, eu gosto dessa vibe mais neutra, minha cara. Deixa calma a pessoa, essa paleta? Sim. Traz uma tranquilidade, né? Traz a luzinha ali, mas entre azul e roxa ajuda também. Olha, estamos então todos zen aqui, viu? Que delícia, que bacana. Eu vou te apresentar para o pessoal e aí a gente já começa o nosso papo, tá bom? Pessoal, hoje com muita alegria nós recebemos ela. Obrigada aos pacientes que liberou aí, tá bom? Gabriela, aos pacientes e também aos clientes. Vocês vão entender por quê. Porque a Gabriela Paixão é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Previdenciário, estudante em Psicanálise e especialista em Enneagrama. Então, tem os clientes da advocacia, né? E tem os pacientes da psicanálise, é isso? Já vamos conversar sobre isso. Já. Então tá bom. @Gabriela Paixão Z, tudo junto, para você seguir e conhecer os conteúdos, tá bom? Eita, tô na geral? Tô na geral agora. Estamos na geral. Quem tá ali? É o Eliel? É a Júlia. Oi, Júlia. Tudo bem? A Júlia chegou aí com a gente. @Gabriela Paixão Z, tudo junto, tá bom, pessoal? Bom,
Vamos falar um pouquinho das experiências da Gabriela. Estagiou em Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, facilitadora do grupo Nameda Academy Training, fundadora e diretora executiva da Espaço Terapêutico Integrar Serra Negra. Mas você atua lá em Serra Negra? Não mais. Ah, ok. Mas ia pra lá? Morei por lá. Morou, uma cidade gostosa, né? Bem turística. É, bem turística. Nossa, que legal. Lá tem muitas coisas assim. Eu lembro que minha mãe uma vez foi e trouxe um negocinho assim de madeira, tudo bonitinho. Uhum, é uma vibe em contato com a natureza, bem legal. Bem legal, né? Preciso ir pra lá, viu? Visitar a sua terra. Uhum. Desenvolvedora dos e-books e guias. Afinal, o que são as constelações familiares? Vamos aprender isso aqui. E dia a dia sistêmico. Atualmente, ela advoga em seu próprio escritório, é terapeuta sistêmica na terapia Compaixão. Falei certo? Uhum. Ok. Compaixão, de compaixão, para fazer essa analogia? É, na verdade, exato. Com o meu nome, porque meu nome, sobrenome é Paixão. E já com esse olhar terapêutico de proporcionar para a pessoa uma empatia com a própria situação dela, com o próprio contexto. Então, eu fiz esse trocadilho. Gostei disso. Muito legal. Atua como reikiana, Master Practitioner. Practitioner. Master Practitioner em PNL. Para o pessoal, o que é a PNL? Muito nós ouvimos sobre esse termo. Uhum. Eu sei que é programação da neurolinguística. Mas o que é para quem não sabe ou não é da área entender melhor? É uma técnica terapêutica. Basicamente, a gente começa aí a definição. Assim como a constelação familiar, a PNL também é uma técnica terapêutica. Inclusive, a constelação, ela se inspirou na PNL, para que ela exista, para que ela consiga dar sequência no objetivo dela, que é proporcionar mais leveza para a vida das pessoas. A PNL, ela busca trazer uma ressignificação para a pessoa. Então, assim como uma máquina de computador que tem todo tipo de arquivo ali, conforme a gente vai utilizando a máquina, vários arquivos vão sendo abertos e vai tendo espaços grandes ou pequenos desses arquivos. O problema é que o nosso cérebro, ele é justamente uma máquina. Então, tem muitos arquivos que ali estão. Arquivos bons e arquivos não tão bons assim, que estão corrompidos, infectados, às vezes, com algum padrão de pensamento mais limitante, negativo. Então, a ideia da PNL, por exemplo, é colocar um novo arquivo ali. Trazer um arquivo novo que faça mais sentido para a pessoa de acordo com o objetivo e valor atual dela. Programar a mente? Isso. Uau, que legal. Isso mesmo. Tirar É uma reprogramação, na verdade. Ressignificar? Isso, ressignifica o arquivo. Parece fácil, né? Olha, é possível, mas a pessoa tem que se permitir. Ah, ok. Tem que Isso querer, né? É, exatamente. Não adianta forçar a pessoa a receber uma informação se ela não está aberta a conhecer essa informação nova. Então, eu sempre falo, né? Para quem quer entender um pouco mais sobre si e as razões dos desafios que essa pessoa está vivenciando, ela tem que estar aberta a ouvir. Tem que estar aberta a entender. Do contrário, ela vai perder o tempo e a energia dela e eu também vou perder o meu tempo e a minha energia explicando algo que a pessoa não quer simplesmente ouvir. Ok, já começamos bem aqui, hein? Já dá uma patadinha na pessoa, mas é verdade, é real. Entendi. Né? Consteladora familiar, terapeuta transpessoal. Uhum. O que seria isso? A ideia da transpessoal é trazer um olhar integrativo. Não é só uma situação que nem ainda existe na medicina de você separar as partes do seu corpo, por exemplo, para ser uma especialidade única a ser tratada. Como um todo. Exato. Antes, na medicina, e o olhar integrativo tem esse objetivo. 360 olhar a pessoa. E a transpessoal é essa abordagem dela. Trazer esse olhar integrativo, esse olhar 360 para a pessoa. Aqui a gente faz muito isso no nosso curso de medicina. A gente, inclusive os profissionais que passaram aqui, muitos profissionais, professores, doutores, os próprios alunos, eles têm até disciplinas específicas para realmente tratar dessa questão. Não somente o indivíduo como si, mas como um todo. Isso é importante. Né? Porque, na verdade, ali tem uma história, tem uma cultura. E isso é muito muito importante. Que bom, isso é importante para trazer novos profissionais, né? Que legal. Com certeza. Integrante também na OAB e mentora de mulheres. O que você costuma falar com a mulherada? Palestrar nas empresas, sobre saúde mental feminina? Conta pra nós.
Na verdade, eu observo ainda que existe uma resistência do masculino em buscar ajuda. Isso está mudando, que bom, fico Que feliz bom, quando é mesmo. acontece, mas grande parte do público que eu atendo são mulheres. E o meu objetivo, seja num treinamento, seja numa palestra ou num atendimento individual, é conversar com essa mulher ou com essas mulheres sobre o que mais elas sentem, que normalmente é sobrecarga, a exaustão de muitas funções e responsabilidades dela, e também a sensação de culpa quando ela vai cuidar dela. Quando ela vai dedicar algum momento de pausa, alguma coisa que faz sentido somente para ela. Quando ela faz esse movimento de olhar para si, ela acha que ela é egoísta, que ela não está correta naquele movimento, naquele comportamento. Então, basicamente, essas queixas são muito comuns quando eu falo sobre mulheres e com mulheres. Você já se viu nesse lugar em alguma fase da sua vida? Eu, Uhum. várias. Ou eu agora. Né, mãe? Né? Gestante. Pois é, e tem uma de 7 aninhos, mas enfim. Essa questão, ela é muito. Às vezes a gente nem percebe, é meio que imperceptível. E quando nós nos damos conta, aí meio que a tampa da panela já, né, já foi para os ares. E isso é muito importante, porque por que rola, né, essa sensação de culpa com a gente? Por quê, Uhum. né? Vamos falar mais sobre isso. E você comentou sobre a panela de pressão que explode, né? Vai perceber quando já tá quase tarde demais ou já tá É adoecida. ruim. Muitas pessoas me perguntam: nossa, Gabriela, mas como que é esse movimento entre o direito e a área terapêutica? É tão diferente. Daí eu converso com a pessoa e falo: não é tão diferente assim. Os dois procuram resolver o problema. Mas a minha própria pessoa que eu atendo, existe uma tendência dessa pessoa justamente procurar esse profissional da ajuda quando a coisa já azedou também. Quantas pessoas Hum. procuraram um advogado ou quantas pessoas procuraram um terapeuta de forma preventiva? Isso é bom. Isso é necessário que E são a aconteça, minoria. mas é poucas pessoas. É. Então, justamente aí que se assemelha muito a área do direito com a área terapêutica. Quando a situação ou a pessoa já adoeceu ou a situação já não tem mais como ela achar um caminho de solução, ela vai buscar esse profissional. E você decidiu unir essas 2 áreas por ter alguém na sua família que atua nessas 2 áreas? Ou foi em uma e de repente se viu na outra? Como é que foi? Porque realmente, é é bem diferente, não é, pessoal? O direito, da psicologia, assim, pra gente que é de fora, né, parece ser áreas totalmente diferentes. Mas ela já explicou aqui que dá para unir as 2, que na verdade uma caminha com a outra, né. Como Uhum. é que foi isso para você, essa escolha? A minha formação inicial foi direito, eu atuei na área, Uhum. mas eu observava que conforme as pessoas recebiam a sentença procedente para elas, mesmo ela conseguindo a formalização do que ela queria, e por mais que ela tenha esse direito e ela tem que buscar isso de fato, ainda assim internamente ela estava insatisfeita. Ela não estava feliz, ela não estava contente com o resultado. E é aí que começou a me deixar com uma pulga atrás da orelha. Eu falei: "Mas não tô ficando feliz com isso, mas por que Você que". tem um exemplo, assim, para dar pra gente, sem citar nomes? Tipo o quê, Uhum. assim? Um processo de separação, de divórcio. Ok, as pessoas elas se divorciaram, mas ainda assim, a impressão da pessoa é que ela não estava feliz com a divisão de bens, porque emocionalmente haviam questões que precisavam ser resolvidas. É. E é aí onde essa minha insatisfação profissional falou: "Mas caramba, o que está acontecendo? Existem mais questões ali que juridicamente e racionalmente eu não estou conseguindo compreender". Então essa minha insatisfação foi onde eu tive a vontade e curiosidade de acessar o mundo do autoconhecimento. Então eu comecei a conhecer mais sobre o ser humano nessa abordagem emocional e mental para aliviar essa minha sensação. E depois de um tempo eu falei: "Caramba, é possível unir. É possível conciliar e trazer mais leveza para a vida da pessoa, mas quando ela olha para a parte emocional dela". É. E daí foi onde aconteceu esse meu movimento de seguir para a área terapêutica e não ficar mais na parte litigiosa e jurídica mesmo. Porque somos um todo, né. Uhum. E parece um processo, "Ai, lá, vamos lá falar com a doutora Gabriela, se separar nos separarmos, tal". Mas eu já ouvi falar que rola uma sensação de luto, assim mesmo, né. Uhum. Ainda mais quando tem filhos
E é se reajustar, né? Dar um novo reajuste na vida de ambos, né? Sim, e tem uma resistência muito forte. Como né, o ser humano tem as emoções envolvidas, tem a resistência que se a pessoa não for madura o suficiente, ou ela não entender como lidar com aquela emoção, ela vai continuar barrando o processo de finalização. Muitas vezes, Dani, ó, já estou trazendo aqui um assunto polêmico, que é interessante vocês observarem, quem hoje nos acompanha, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa ela não dá o braço a torcer, ela não vai finalizar o processo justamente porque é o processo que une aquele relacionamento. Porque é o processo que une aquele vínculo de emprego. Porque é o processo que une aquela eventual sociedade que antes existia. Então a pessoa ela continua na resistência de não finalizar o processo, de não fazer um acordo, de não resolver de fato a situação, porque o que ela ainda internamente sente que a conexão ela vai existir através do processo. Não cortou o cordão umbilical. Não. Por isso ela acaba se tornando resistente e o processo acaba ficando o quê? Anos, correndo anos, um desgaste não só financeiro, mas emocional das partes e o processo não se encerra. E o judiciário mais abarrotado ainda. Nossa, a constelação familiar entra nesse trâmite ou nessa situação a partir de qual momento entra nas nossas vidas? Uhum, a constelação ela pode ser sim, como é uma técnica terapêutica, ela pode sim ser utilizada na área da saúde, na área jurídica, por exemplo. Dá para ser feito de forma preventiva, inclusive, ou quando realmente existe ali um divórcio, ou quando existe um processo de inventário, ou quando existe um processo ou quando existe um processo, inclusive, da área do direito do trabalho. Porque quando existe a necessidade de você, por exemplo, você tem uma empresa e você me contratou para que eu pudesse prestar o serviço para você. Ok. Então, você fez os pagamentos, mas você não me registrou em carteira. Então, a gente sabe que é obrigatório você, como minha chefe, me registrar em carteira. Se assim fosse o combinado, né? CLT e não PJ, ok. Mas você não fez esse movimento. Então, eu passei meses ou anos prestando serviço para você. De repente, eu não quero mais trabalhar. Por que que eu não quero mais trabalhar ali? Porque eu não estou me sentindo reconhecida. Porque eu não estou me sentindo compensada, mesmo que você me pague. Ainda assim, internamente, eu fico incomodada. Porque se você não formaliza isso, eu fico muito triste, muito chateada. Então, eventualmente, quando existe um processo judicial buscando o registro em carteira, essa pessoa tem esse direito de pedir juridicamente, sim, mas enquanto você, como minha chefe, não reconhecer de forma verdadeira que você foi para mim importante, que eu fui importante para você, eu ainda vou resistir e não vou querer fechar um acordo com você. Isso é muito sério, né? Isso é muito comum. Muito comum, muito sério. É. E eu vi aqui que você é especialista em eneagrama. Eneagrama tem a ver com a constelação familiar? Dá para misturar as técnicas. Enneagrama é um outro tipo de técnica terapêutica, mas o objetivo do enneagrama é a gente conseguir compreender um pouco mais sobre o perfil de personalidade da pessoa. Ok. Então, diferente a sua personalidade da minha, às vezes causa uma dificuldade de convivência, de comunicação. Então, quando eu entendo um pouco mais sobre isso, de como eu funciono e como você funciona, a nossa convivência fica muito mais assertiva. Ok. Esse é o objetivo do enneagrama. E sim, dá pra gente misturar as duas técnicas. Mas a gente tá falando de Palmeiras e Corinthians. Tipo, os dois são times de futebol, mas são diferentes. Ok. A constelação familiar. Constelação vem de estrelas. A gente fala constelação, lembramos de estrelas. O que é de fato, então, a constelação familiar, para a gente Uhum. entender? A constelação, a nomenclatura dela se iniciou na Alemanha. Então, quando houve a tradução do alemão para o inglês e do inglês para o português, foi a colocação da palavra de constellation que passou a colocar-se constelação no português. Mas, na verdade, a constelação familiar não é uma questão de posicionamento de estrelas, e sim posicionamento de representantes. Então, é muito comum quando a pessoa fala, nossa, a constelação tem alguma coisa a ver com astrologia, signo? Eu falo, não, não tem. Foi realmente uma situação de tradução que acabaram colocando essa nomenclatura. A constelação é um tipo de técnica terapêutica que faz a utilização de símbolos, a utilização de representações para facilitar o seu entendimento de alguma questão que você queira resolver.
Então, você pode ter alguma situação financeira, alguma situação familiar, alguma situação profissional, a sua própria situação de autoestima, de imagem própria. Independente da área da sua vida, dá para a gente desenvolver esse assunto através dessa abordagem. Então, como a gente pode observar aqui na nossa mesa, né? Maravilhosa, por sinal. Esses bonecos, eles são aqui alguns exemplos de como é possível, através dessa representação, eu trazer um novo olhar para essa minha situação, para esse meu conflito. Quando eu tenho a chance de posicionar, por exemplo, esses bonecos, esses representantes, a minha forma de enxergar aquele conflito muda. A minha perspectiva muda. É como se eu estivesse olhando de fora. E aí, onde é possível trazer um caminho de solução para aquele conflito. Onde é possível resolver aquela situação. Porque simplesmente eu estou olhando por um novo olhar, por uma nova perspectiva. E aí muda o jogo. Então, eu sou muito apaixonada pela constelação, porque ela tem essa intenção de trazer mais leveza para a nossa vida através de símbolos, através de desenhos. Então, isso facilita muito a didática, a dinâmica. Não precisa necessariamente só ficar numa conversa exaustiva de uma psicologia tradicional, por exemplo. E a constelação, ela é aplicada somente na fase adulta? Pode ser aplicada com crianças, adolescentes? Essa técnica, como que funciona? Eu gosto de trabalhar, inclusive, com desenhos. Uhum. E é assim, o adulto faz desenho para mim. Porque sim, todos temos uma criança interna. E sim, é possível a gente desenvolver alguma questão, seja de um adolescente ou seja de uma criança. A criança, eu vou caminhar também na minha abordagem através de desenho. E dependendo do que acontecer, do que está sendo ali de queixa, eu vou pedir para que o pai ou a mãe seja o representante dessa criança. Porque dependendo do que está acontecendo, é uma técnica muito intensa e forte. E às vezes a criança, naquele momento, ela não tem uma estrutura ainda para aguentar aquela situação. Então, por isso, eu acabo utilizando o pai ou a mãe para facilitar esse movimento. Mas o primeiro momento, o primeiro tipo de abordagem que eu faço é através de desenho. Seja para um adulto ou seja para uma criança. Eu já ouvi dizer que através de desenho, os profissionais conseguem até detectar, claro, com muitos testes, estudos e conversando bastante com esse paciente, possíveis transtornos, né? Psicológicos, psiquiátricos, umas coisas bem sérias assim, né? Isso, sim. Porque quando a gente trabalha com personagens, seja através de um desenho ou até com esses bonecos da mesa, fica mais didático. É onde eu tenho a possibilidade de explorar usando a minha criatividade e eu fico muito mais aberta, fico muito mais vulnerável. Então, por ser lúdico, a pessoa se entrega. E não fica com aquela sensação de racionalizar e tipo, nossa, a Dani vai me julgar se eu fizer isso. Melhor não, eu vou poupar de fazer algum comentário. Através dessa representação, ela flui. Então, fica muito mais aberta a trabalhar a parte emocional e a parte inconsciente dela. Por quê? Muitos movimentos que hoje eu faço como adulta, em razão de muitos contextos que eu vivi na minha infância e na minha adolescência. E que racionalmente eu não consigo detectar. Justamente por isso que eu continuo fazendo. Então, a ideia é a gente observar quais são esses movimentos que eu faço que hoje não fazem mais sentido para mim. Que estão me prejudicando de alguma maneira. E a constelação mostra. Mostra dinâmicas, as razões, as camadas daquela pessoa. Você também gosta de trabalhar com os bonequinhos de argila? Na verdade, o que eu gosto de fazer é com madeira. Com O de madeira? argila, eu faria um atendimento também, uma forma de trazer para a pessoa ali um outro olhar, mas não necessariamente só como constelação. Daí já seria mais uma abordagem dos desenhos ali. Tipo, a gente usa uma representação, mas é ela que vai fazer o bonequinho dela. Ou o desenhinho dela. Né? A forma que fizer sentido para ela de imagem ali. Não necessariamente, tipo, você tem que fazer um desenho de um homem, ou você tem que fazer um desenho de uma mulher. A da argila eu vou com esse olhar mais aberto, sabe? E a da madeirinha? Mesma pegada daqui, do EVA. Porque isso daqui são bonequinhos de EVA. Por que EVA? Porque dá para fazer a constelação na água. Mostra aqui na câmera dela aqui, ó. Ai, que legal. Deixa eu Na pegar água? o verde. Pra ficar mais... Isso, ó. Dá pra gente fazer a constelação na água. No caso, esse tipo de material do bonequinho, ele é EVA. Então, a gente pode colocar uma vasilha na mesa. Ele boia, né? E ele vai boiar. E Pro- por quê? A água, ela traz... Por quê na água? Conta mais!
Dá pra gente fazer de várias formas a constelação, né? A condução de uma constelação dá pra fazer de várias maneiras. Mas a água é uma dessas formas, justamente porque ela faz esse movimento através de uma troca de energia. A água, ela é energética. Então, ela vai posicionando os bonequinhos de acordo com a necessidade ali da pessoa. Ela vai demonstrando o que está acontecendo. Ah, não é tipo assim, olha, vamos simular aqui que a sua mente é essa água. Não, não é nada disso. Não. A gente vai, literalmente, desenvolver o assunto que você tem, a queixa que você tem, e a gente utiliza esses bonecos através de uma representação. Então, a gente posiciona... Eu vou pedir, Dani, coloca alguém para representar você. Daí você escolhe. Vão ter vários na mesa, vários personagens desse. Ah, ok. Você escolhe. Daí você coloca na A água. partir da escolha, você já tem até Um olhar. um olhar, É, né? uhum. Porque cada boneco, imagino que é uma razão. Uma significação. Uma Isso. significação, desculpa. Sim, mas é isso mesmo, tem uma razão. E daí você posiciona e a gente vai observar o movimento desse boneco Eu na escolheria água. o roxinho, porque eu sou bem. pequenininha. Oh, Em tamanho, mas, de coração. né, de coração, às vezes, pequeno de coração também. Tudo bem. Aí eu escolheria, por exemplo, o roxinho. Aí você colocaria na água. A gente vai observar Uma o movimento dele. banheirinha, assim? Uma vasilha. Uma vasilha mesmo. Tipo uma forma, talvez, de cozinha mesmo. É que eu tenho a minha de vidro, que eu gosto mais, né? Eu escolho o local que ele fica na água? Não. Você vai posicionar ele na água e ele vai se movimentar. E a gente vai observar esse movimento que ele vai fazer. O que você vai fazer é literalmente escolher qual personagem, mas o movimento que ele vai fazer é o campo que vai conduzir. Porque a constelação, ela é feita através de uma troca de energia. Então, por exemplo, né, as pessoas falam É assim... místico? Não. Não. Parece, né? Aí que tá. Inclusive, isso é uma questão muito interessante da gente conversar, porque tem uma resistência, às vezes, de algumas pessoas de achar que mistura bruxaria ou algum tipo de religião, Ok. esse tipo de técnica. E, na Tem verdade, nada a ver. não. O que acontece? Não sei se você já teve alguma experiência, ou quem hoje nos acompanha, já passou por uma situação assim, de chegar em algum lugar e parece que você gostou da vibe do lugar. Eu? Você fala, nossa, que delícia, né? Eu tô me sentindo tão bem aqui, É, uma gostoso. energia boa. Nossa, eu conheci a Dani, eu gostei tanto da Dani. Parece que ela passou, né, uma confiança na fala dela. Deu uma sintonia, deu um match. Gostoso isso. Obrigada, Legal. vou acreditar. Mas também, já aconteceu com você de chegar em algum lugar e falar, nossa, Totalmente. tipo, que clima pesado aqui. Vamos Essa embora pe- logo. Essa pessoa tá com uma Não tá carga. legal, tá não com uma, tá. né? E pior que contagia, gente. Aí que tá, justamente porque é uma troca de energia. Nós sentimos a energia daquele ambiente. E, por exemplo, a constelação funciona na mesma pegada. Ela é através desse campo de energia. Ok. Então, por mais que você vai resolver um tema, seja o financeiro ou de trabalho, e a gente vai escolher os bonecos, não é você que vai controlar onde cada boneco vai ficar na posição. O próprio personagem, o próprio símbolo, o próprio representante é que vai se movimentar. Então, isso é o campo que a gente fala. Ele mesmo, energeticamente, vai se posicionar ali e vai mostrar para nós. Eles estão mais perto. Bate mesmo com o que a pessoa tá vivendo. Ou... O campo, ele não é algo que racionalmente eu compreendo, é algo que eu sinto. Então, é a mesma sensação de você chegar num lugar e gostar de alguém ou não gostar de alguém. Se sentir bem em algum lugar e não se sentir bem em algum lugar. É essa parte energética. Nossa, Por isso que é muito interessante. legal. E a pessoa, ela tem a chance de realmente se permitir essa experiência, né? Sem muito roteiro ou sem muito filtro de julgamento dela. Paradigmas. É. Você acredita que, às vezes, a religião ou crenças, né, fundamentadas ali no intrínseco da pessoa, atrapalha muitas vezes essa evolução? Que precisamos quebrar esses paradigmas, essas crenças, esses estereótipos? Sim. E os contextos da nossa família. Por quê? Eu sempre trago um exemplo de que, assim como você estava mencionando que a divulgação da nossa entrevista de hoje vai ficar nas várias plataformas, né, mídias digitais. No Spotify, por exemplo, você pode escolher a relação de músicas que você quer ouvir e quantas vezes você quer escutar. Você monta a sua playlist, né? Exatamente, você monta a sua playlist. A nossa vida é a mesma questão. Eu monto a minha playlist e eu tenho interferência de outras pessoas que me levam a escutar certas músicas. O que eu quero dizer com isso? Você é pequena, a sua família, o que será que você escutava sobre dinheiro?
O que será que você escutava sobre casamento? O que será que você escutava sobre a mulher fazer a escolha profissional dela? Ou sobre a mulher se casar com quem ela queria? Ou sobre a roupa que a mulher podia ou deveria usar? Esse tipo de informação que nós escutamos quando criança começa a montar nossa playlist. Então, essas informações que um dia eu escutei vai rodando na minha cabeça justamente que nem esse Spotify, essa relação de músicas. Às vezes, essas músicas, elas tocam para me ajudar. Elas me potencializam, me incentivam a fazer coisas na minha vida de um jeito legal. Porém, também, às vezes, essas músicas, elas me limitam. Essas informações que tanto eu escutava antes, eu continuo repetindo na minha cabeça feito looping, mas elas estão me limitando hoje, me prejudicando. Às vezes eu deixo de escolher alguém, algum parceiro, porque alguém um dia disse pra mim que eu tenho que buscar alguém que tenha X aparência. Eu não posso hoje expor a minha profissão porque eu tenho que ser, de repente, servidora pública e não empresária. Eu de repente tenho dificuldade com a minha própria autoestima porque eu não posso pintar minhas unhas de uma cor X só de clarinho porque eu não posso mostrar qual é o meu gosto. Então, enfim, independente da área da vida, certas informações foram passadas quando criança, quando adolescente. E é isso que eu carrego. Então, esses contextos, eles podem me ajudar, mas eles podem me prejudicar. E como que a constelação entra? Pra gente entender que músicas são essas que eu repito. Porque o problema é que essas músicas que foram colocadas pela minha família, nem sempre é só do meu pai e da minha mãe. Pode ser de um tio, pode ser de uma tia, dos avós, dos bisavós. Mesmo que eu não tenha conhecido, mesmo que eu não tenha convivido com eles, essas informações elas são passadas de uma geração para outra. Quando a gente fala sobre o olhar da constelação, o nome que nós damos para isso é a transgeracionalidade. A informação ela é passada de uma geração para outra. Essa informação ela pode ser muito bacana, mas pode ser muito ruim. Então, imagina os meus avós que vieram de outro país. Vieram, por exemplo, da Itália. Por que eles vieram de lá para cá, para o Brasil? Porque estava tendo guerra lá. Como era o ambiente na época? Será que eles estavam felizes e se sentindo seguros lá? Ou será que eles estavam com medo? Será que eles estavam preocupados? Eles vieram para o Brasil, ótimo. Mas será que eles conheciam alguém? Como foi esse sentimento de estar num lugar onde eles não tinham uma rede de apoio? Tem todo um contexto, né? Daí essa sensação de necessidade de sobrevivência, de guardar, de um risco de alguém em algum momento vai me invadir, me fazer mal, vão se aproveitar de mim. Esse tipo de informação que eles sentiram fica guardado no meu sistema familiar. E essa informação ela pode ser passada de uma geração para outra de um jeito ruim para mim. Às vezes, agora, no ano de 2026, eu não consigo adquirir patrimônio, aumentar a minha renda, justamente porque eu tenho a sensação de que internamente, em algum momento, vão pegar. Entendi. Eu Uma tenho que crença, guardar. né? Um negócio de uma crença Sim, mesmo. é uma crença. Mas é uma crença que ela é passada de uma geração para outra. Parece que É uma enraizou. memória. Exato. Enraiza. É uma memória familiar. E essa memória, ela tá me prejudicando. Então, de repente, eu tenho uma possibilidade de ter um trabalho melhor. Eu não vou topar esse trabalho melhor. Mesmo que eu queira prosperar, internamente, em razão dessa memória, eu continuo ali apegada à escassez. Um medo impede, né? Exato. Isso é muito Então, a sério. ideia da constelação é trazer esse olhar, essa reflexão. Falar, poxa, será que eu tô carregando algum tipo de memória que tá me prejudicando? Que tá me limitando de alguma forma? Seja no meu relacionamento amoroso, imagina. Minha avó não pôde escolher o parceiro dela, então ela vivia só cuidando da casa. Ela não podia ir trabalhar com quem ela queria, ou ela não podia vestir a roupa que ela queria. Ela não podia nem verbalizar o que de fato ela estava sentindo. Milhares de filhos. Daí a minha mãe também teve a chance de estudar, talvez estudar só pedagogia, porque na época é basicamente só poder se tornar professora. E ainda assim ela não podia externalizar o desejo que ela tinha, as vontades e necessidades dela, porque ela só podia focar na casa, nos filhos.
Mas houve movimentos de traição lá. Daí aparece a minha pessoa. Será que eu consigo, de fato, ter um relacionamento saudável hoje? Ou internamente parece que eu não posso confiar em alguém, eu não posso confiar num homem porque ele vai se aproveitar de mim? Uhum. Então, esse tipo de memória, ela realmente existe no nosso dia a dia. É mais uma questão de você observar e entender como quebrar isso. A ideia da constelação é identificar e quebrar, E para que a próxima geração não passe pela mesma situação. Então faz todo sentido o nome constelação familiar, porque vem na base da família Isso, mesmo. exato. Eu posso utilizar essa técnica em qualquer área. Nas empresas dá para utilizar, é muito legal, é possível, porque existem Em qual pessoas. sentido, assim, nas empresas usaríamos, por exemplo? Quando a gente fala sobre a constelação, ela é basicamente estruturada em 3 pilares. Uhum. O primeiro é o pertencimento. Então, o meu exemplo sobre registro em carteira, quando eu registro alguém em carteira, eu já estou trazendo uma sensação do empregado se sentir pertencente àquele local. Se a pessoa não registra, é como se esse meu primeiro pilar da constelação ele fosse nulo, ele não existisse. A pessoa não se sente pertencente àquele ambiente de trabalho. Uhum. Então, aí, por exemplo, é um olhar que eu posso trazer na constelação. E o pior, se eu registro alguém, eu sinto a sensação de pertencimento. Uhum. Se eu não registro esse meu funcionário, esse pertencimento ele não vai existir. Uhum. De repente, eu dispenso essa pessoa. Não registrei, mas dispenso. Eles contratam uma outra pessoa. Internamente, naquele local de trabalho, ainda assim, a pessoa nova contratada, que não foi registrada, mas a pessoa nova que está fazendo o trabalho ali, ela vai se sentir incomodada ainda. Fala, mas parece que eu não estou feliz aqui, alguma coisa está acontecendo. Por que esse movimento, essa sensação de inquietação acontece? Porque ela está no mesmo ambiente da pessoa anterior. Como a primeira pessoa, ela não se sentiu pertencente ali, ela não se sentiu bem, reconhecida naquele ambiente do trabalho, a próxima pessoa vai continuar repetindo o mesmo padrão de sentimento, Sem conhecer a sem pessoa. ter convivido. Porque é um sistema que se forma. Onde existem pessoas com o mesmo objetivo, seja numa igreja, seja numa academia, seja na sua sala da faculdade, Um trabalho. seja no trabalho, seja na minha família, são sistemas. O nome que nós damos desse grupo de pessoas é sistemas. Então, onde tem um grupo de pessoas, tem emoções envolvidas. Uhum. E onde tem emoções envolvidas, existe uma tendência a ter problema. Porque certas questões não estão sendo observadas. E essa, por exemplo, do pertencimento é uma delas. E quais seriam os outros dois? Bom, vamos lá. Existe, então, o primeiro pilar, que é o pertencimento. Existe o segundo pilar, que é a ordem. A ordem. Uhum. Tudo tem uma sequência. Tudo tem uma ordem. Você já reparou? É. Então, se eu não observar essa sequência, se eu não observar essa ordem, vai desandar. Vai dar confusão. Então, seja no próprio ambiente de trabalho, cada um tem a sua função, cada um foi registrado numa época diferente, cada um chegou num momento diferente ali. Então, existe uma sequência de colaboradores, é importante levar isso em consideração. Uhum. E existe também uma posição de cada um. Tipo, o chefe tem um posicionamento, os seus subordinados têm outro. Então, existe uma ordem ali que eu tenho que levar em consideração. Porque se o subordinado querer causar, né? Querer, de repente, pegar para ele certas responsabilidades que não cabe à função dele, vai dar confusão. A mesma coisa pai e mãe, com relação a seus filhos. Quem veio primeiro? A criança, os filhos ou os pais? Uhum. Quem, Dani? Pais. Isso! Os pais vieram primeiro antes das suas filhas ou filhos. É a E às ordem. vezes, tem uma ordem aí. O que muitas vezes acontece? A troca, a inversão de papéis. O filho acha que só porque de repente fez uma universidade é muito maior que de repente seu pai ou mãe que não fez. Ok. Ou o filho, na tentativa de proteger seu pai e sua mãe, porque acha que o pai e a mãe não vai dar conta, acaba sobrecarregando e tirando a autoridade do pai ou da mãe. É por amor. É por uma intenção positiva. Mas pode provocar o caos, né? Porque não está seguindo a ordem.
Entendi. E o terceiro pilar? Equilíbrio. Por isso que ele tá ali embaixo, que é a base. Uhum. Se eu não tenho equilíbrio nas relações, também dá confusão. É E verdade. aí, onde pode entrar, por exemplo, a gente já tá pegando, né, o mês das mães, mas também o mês de junho, que é dos namorados, os relacionamentos amorosos. Muitas vezes, esse relacionamento ele não vai pra frente, ele não é saudável, porque não tá tendo essa consideração, essa situação de será que eu tô realmente respeitando esse equilíbrio na relação ou não? Eu tô fazendo demais pro outro. E essa balança daí, ela não fica equilibrada. Não existe uma possibilidade de equilibrar algo em excesso. Uhum. Então, se você me permitir, até quero trazer um convite, porque em maio, agora no finalzinho, no dia 30, eu vou fazer uma vivência com o olhar da constelação sobre relacionamentos amorosos. Legal. Então, é uma oportunidade de quem quer entender um pouco mais sobre essas camadas, essas dinâmicas de relacionamento. Por que será que eu não consigo encontrar um parceiro? É sempre um movimento de achar, tipo, dedo podre. Eu ia perguntar isso. Parece que eu sempre atraio pessoas que não querem um relacionamento, que não prestam, Que que foi são assim com a minha mãe, com a tóxicas. minha avó. Eu tô amaldiçoada, eu tô amaldiçoado. Rola assim os pensamentos, Sim. né? E a mesma coisa, eu estou atualmente com alguém, mas não está sendo interessante com a nossa convivência, a nossa comunicação. Então, entender que cada um tem o seu papel também é importante para que um relacionamento ele possa ser frutífero. Boa. Então, esse é o olhar nosso desse encontro, dessa vivência. Legal. Eu não sei se esse podcast vai rolar em maio, talvez mais pra frente, mas nas redes sociais da Gabriela, você fica sempre de olho que sempre tem essas vivências, né? Esses Sim. cursos, essas imersões. Isso, justamente, para que a pessoa ela possa entender um pouco mais na vida prática dela de como é possível ela trazer um novo olhar. Esse é o objetivo do meu trabalho, trazer mais leveza através dessa abordagem. Incrível. Ó lá, ó, segue lá, já tá na tela pra gente. @Gabriela Paixão Z, tudo junto. Aqui dos bonequinhos, então, pra gente arrematar. Passou rápido, né? Você viu que delícia, Passou. né? Foi tão fluido. É gostoso te ouvir. Eu fico só ouvindo, assim, porque a gente se identifica muito. Quem não tem conflitos? Quem não tem suas crenças, seus paradigmas, as suas lutas internas? Quem não tem? E até mesmo para Gabriela, imagino que é da área, que é profissional, que é especialista em psicanálise, você tem que ter o seu psicanalista também. Tenho também. O profissional da ajuda precisa ser ajudado também. Precisa ser ajudado. É verdade, concordo também. A gente potencializou as nossas emoções, você percebe depois do período da pandemia? Isso ficou mais evidente? Porque eu percebo que a pandemia mexeu demais com a gente, com a nossa cabeça. E nós somos eternamente gratos aos profissionais de saúde, né? De saúde mental, aos médicos, enfermeiros, enfim. Mas aos psicólogos que tanto nos atenderam, nos abraçaram nesse período que a gente saiu dos eixos. E estamos voltando ainda aos poucos. Até hoje colhemos vestígios, né? E já vou trazer uma complementação da sua fala, Dani. Sim, por que o meu trabalho ele é integrativo? Porque quando a pessoa traz alguma queixa sobre alguma doença física, qual é a parte do corpo que te traz, né, uma sensação ruim? A gente vai conversando sobre ela, porque as partes do nosso corpo também têm seus contextos. Não tá ali à toa, nossa, meu cotovelo, meu joelho. Tem mais razão ali. E eu vou questionando a pessoa para ela começar a refletir também. Que existem várias explicações e justificativas que levaram ela àquela doença ou àquela sensação física. E com relação à pandemia, o nosso corpo, ele pode de 2 a 5 anos refletir, reverberar o que emocionalmente eu vivi. Então, ainda estamos nesse movimento de reflexo do que rolou da pandemia. Muitas doenças físicas ainda elas estão aparecendo em razão daquele momento. Porque foi um choque. Então, para a pessoa entender como ela lidar com aquela situação emocionalmente, mentalmente falando, ainda ela vai colher fisicamente o que ela lá vivenciou. E falando de famílias, que é bem a sua área, a sua praia, muitas famílias tiveram dificuldades de conviver juntas. Olha que loucura. É uma família, mas que quando conviveram juntas nesse período foi o caos. Tipo, muito tempo. Como assim? Aumentou Parece que o nem número conhece, de divórcios. Né?
nesta época, né? Uhum. Foi muito delicado, foi muito difícil para muitas pessoas, né? Sim, justamente. Então, para quem hoje nos escuta, observa seu corpo. Porque o seu corpo já é um sinalizador de questões que você tem que dar atenção. É aquilo, o corpo fala? Uhum. Por quê? Né, você toma uma medicação, ela vai aliviar aquela situação, mas ela não vai resolver. Justamente porque se eu sei que a doença é em razão de uma emoção, se eu não cuidar da emoção, eu só vou amenizar a sensação. Então, a tendência da doença ela é se intensificar e piorar. Então, já deixo a dica para quem hoje nos escuta. Observa o seu corpo, ele já dá sinais do que está rolando internamente. Por exemplo, assim, pessoas que têm problemas no fígado, no rim e tal, tá ligado a emoções X, Y e Z, né? Gastrite, Gastrite. dermatite, de coceira, a parte de bruxismo, O que é o rinite. bruxismo? Fala aí. Será mesmo que você quer saber? Ótima pergunta. Raiva. Raiva? Começamos por aí. Porque Preciso cuidar da a minha necessidade, raiva. né, de eu quero tentar controlar, não consigo, e daí fico com raiva porque eu não consegui controlar. Rinite. Muitos brasileiros têm rinite. Eu tenho rinite. Quem tem rinite aí da produção, levanta a mão. Nossa, todo mundo! O que pode estar relacionado com as nossas emoções? Olha que interessante. Só um comentário. Observa quando ataca a tua rinite. Esse é o ponto. Quando existe um conflito. A tendência da tua rinite é ser atacada quando existe um conflito. É verdade. Ou num pico de estresse. Então, mas por que você ficou estressada? Houve algum conflito. Houve algum conflito. Seja na sua vida pessoal, seja na vida do trabalho. Gente, faz sentido aí? Observa. Observaremos. Você vai ter que vir outro dia para falar sobre a Opa! linguagem do corpo também, que é bem Podemos. interessante. Acho que é sempre bacana. Olha, o papo passou muito rápido. Nossa, mas muito rápido mesmo. Eu queria agradecer. Eu acho que assim, ficou claro pra gente o tema de constelação familiar. Não é constelações por conta das estrelas, né? Ela explicou aqui a tradução da Alemanha. Veio de lá, então. Isso. Os primeiros estudos vieram de lá. Na verdade, ela se inspirou, a constelação, que é essa técnica, ela se inspirou em vários outros tipos de técnicas terapêuticas. Por exemplo, da PNL que eu até comentei. Mas quando eles fizeram, né, precisavam dar nome para aquilo. Quem fez isso foi um próprio rapaz, senhor na época agora, né, que já faleceu, que é o Bert Hellinger, por exemplo, né, que ele é alemão. Mas houveram outras inspirações dele. Aquele, a gente chama, né, de que ele foi a pessoa que materializou, né, esse tipo de técnica, mas ela se inspirou em várias outras abordagens. E inicialmente, como veio de lá da Alemanha, foi nesse movimento de tradução que colocaram esse nome maravilhoso. Mas eu gosto, eu acho legal, atrativo até, né? Mas na verdade ela explicou, é constelação no sentido de não é do céu das estrelas, né? Mas de posicionamento. Porque daí eu posiciono o representante. Já que eu estou utilizando os representantes, eu posiciono eles para Então, o que acontece, né? A criança estava no lugar da mãe. Tava assim, ó. Ups, assim. Quem estava no lugar da a mãe, tá vendo? Ó, quem deveria estar ao meio é a criança. Então, quando existe essa troca de papéis, existe confusão, já que a gente falou que cada um tem a sua função, cada um tem na sua ordem uma sequência. Então, quando eu posiciono a pessoa no seu lugar certo, aí um caminho de solução acontece. Eu já ouvi falar também que, ó, nessa posição aí, quando a criança sempre está no meio, é porque tem um conflito aí entre pai e mãe. Ou você já observou no cinema ou em algum local, senta o pai, a criança e a mãe. Nunca o pai tá com a mãe. É sempre a criança no meio. Tem algum conflito rolando naquela família. Olha, eu fico observando. Tá vendo como nunca? É lindo? Os símbolos, né? Às vezes até minha filha senta no meio. Mas assim, aí a gente fica, né, pensativo, tal. E às vezes faz muito, às vezes não, né? Geralmente faz sentido, né? Sempre, pra você sempre faz sentido, né? Eu adoro ver filme desse e falo, uau, olha que mensagem que foi passada. Justamente essa sua fala foi muito pertinente, Dani, por quê? Quem veio primeiro na relação foi o casal. Foi o casal. Então é importante que o casal lembre dessa situação, desse contexto dos dois. E depois cuidar do outro, que é a criança. Se fizer esse movimento invertido, é onde vai dar confusão, briga,
e eventualmente um divórcio. Viu? Ó, ela vai ter que vir num dia especial também de casais aqui, tô pensando. Bom, vamos lá. Várias datas para você, Gabriela. Eu queria agradecer muito a sua generosidade, sua atenção, disponibilidade em estar aqui. Que papo gostoso e leve, e leve. Constelação familiar é para ser assim, né? Como você deixou bem claro no começo, é algo para ser leve, né? Para nós nos conhecermos. Exato, exato. Porque a resposta está dentro de nós, mas há um caminho a percorrer para acharmos essa resposta. Exato, basta estar disposto a isso, a esse movimento. Aí já é um passo adiante para uma evolução. Entendi. Tem alguma coisa que você queira destacar, que você não falou, que você queira falar para a gente arrematar o nosso papo, o nosso tema? Eu quero agradecer de fato a oportunidade, Dani. Eu acho que é sempre muito bonito eu conseguir trazer um movimento de reflexão para quem hoje me acompanha, para quem hoje me escuta. Justamente porque eu sei que uma mulher, ela desempenha vários papéis. Então, ela é mãe, ou ela é amiga, ou ela é namorada, ou ela é esposa, ela é sócia de algum lugar. Então, quando ela traz um novo olhar, ela reverbera isso em todas as áreas da vida dela. Então, é uma cura muito bonita que acontece. Então, é isso que me motiva. Então, se permita trazer uma vida mais leve para você e para o seu sistema familiar, para o seu sistema profissional. Esse é o meu convite, essa é a minha sugestão. Ah, que incrível, adorei. Olha, eu queria te agradecer muito mais uma vez, muito obrigada. Ó, segue lá o perfil dela para você conhecer os cursos, as mentorias. De repente, ó, e se ficou alguma dúvida aqui no nosso papo, você pode mandar pra gente no chat, tá bom? Aí nós encaminharemos para Gabriela. Ela responde se quiser. E depois a gente encaminha novamente para você. Mas eu acredito que ela vai responder. Ela é super gente boa. @Gabriela Paixão Z, tudo junto. Tem algum site, alguma outra plataforma que você gostaria de divulgar, de falar? Eu tenho o site sim. O meu site é Constelação em Jundiaí. Tudo junto. Tudo junto. Pode colocar desse formato que você já me localiza. Daí dá para conhecer, sim, os cursos que eu tenho lá, ou eventualmente conversar diretamente comigo para um atendimento. É bem bacana. E dá para fazer curso online? Temos sim. Que legal. Que é o guia que você até mencionou no início, Dani. É verdade. O guia que eu tenho, que é um curso online, ele justamente tem essa intenção da pessoa fazer no tempo dela, mas acompanhar de um olhar, né, um olhar de constelação, um olhar terapêutico, a vida dela. Então, eu desenvolvi esse curso justamente para ela trazer mais leveza. Chama Dia a Dia Sistêmico, meu guia. Dia a Dia Sistêmico. E também tem o e-book do Afinal, o que são constelações familiares? Para ela ter um contato inicial com a área, bem bacana. Boa! E olha, chegou aqui da nossa produção um brinde para... Ó, eu tô olhando para a câmera errada. Um brinde, pode vir, Letícia já é da casa. Um brinde, obrigada, Letícia. Um brinde para nossa entrevistada, para não sair de mão abanando, não. Não, aqui nossa constelação é amorosa. Que bom, né? Nosso sistema. Nosso sistema. Mostra aí pro pessoal que você ganhou. Vamos ver, tô curiosa. Uma garrafa. Pra você se hidratar bastante. Importante. Né? Aqui esse copo de... Eu esqueço. Fibra de arroz. Você gosta de um cafezinho, de um chá? De um chá. Sou fã de um chá. Eu isso também. É legal. Aí você põe um chazinho aí, top. Balinhas. Balas do podcast, tem um monte aí. O que mais tem bom? Tem um chaveiro. Tem esse chaveiro é da Vortica 3D, impressões digitais. Quando você precisar, às vezes até para fazer bonequinho e tal, eles fazem. Que legal. São jovens empreendedores. Obrigada, Vortica 3D. Tá bom? Toda vez que você olhar para esse chaveiro, você lembra da gente e lembra da Vortica também. É sempre bom, parceiros, né? E aí dentro, o que não poderia faltar? Um certificado. Que bacana, gente, pela participação. Aí, ó. Já tá na foto, ai que chique. Muito eficiente essa Letícia. Muito obrigada, eu queria te agradecer. E quem quiser mais detalhes também, Constelação em Jundiaí mesmo. Constelação em Jundiaí, não é familiar, é Constelação em Jundiaí. Pode colocar também o nome familiar que vai me localizar no site. É tranquilo. Tranquilo. Ou Gabriela Paixão Z, tudo junto. Obrigada, viu? Mais uma vez, Tintim. Tintim, obrigada a você, ao seu trabalho e a sua generosidade de estar aqui. Vamos tomar água, que tem que tomar. Claro, obrigada pelo espaço. Pessoal, queria agradecer vocês que ficou, né? Ou você que ficou e vocês que ficaram com a gente até aqui. Espalhe a semente do conhecimento, espalhe esse podcast para o maior número de pessoas
possíveis. Vamos falar desse tema, que não deixa de ser um tema de saúde mental, né, Gabriela? Saúde e bem-estar. Poderíamos ter mais sobre constelações familiares no Sistema Único de Saúde, né? Nos atendimentos. Ai, quem sabe, né? É uma possibilidade? É uma possibilidade que seria tão importante para as nossas famílias, né? Temos tantos conflitos e crises a serem resolvidas, né? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido, espalhe esse podcast para o maior número de pessoas. Escuta aí, favorita aí na sua plataforma de áudio predileta. E siga o nosso canal aqui no YouTube e nas redes sociais também. Um beijo no seu coração. Até o próximo episódio, um novo tema, um novo entrevistado. Valeu demais. Tchau, tchau.